Odisseia ainda não sabia. Nas nuvens, já a seguir, no Odisseia. Nunca costuma ter a impressão de olhar para o mundo de maneira diferente da dos seus amigos? Como foram as tuas férias? Nunca vi um céu azul tão intenso. Não havia uma única nuvem no céu, nenhuma. Era azul. Eu mostro-te as minhas fotos. Em cada uma delas só se vê azul. É incrível. Será que sou a única pessoa que prefere nuvens a um céu azul? Quando eu era miúdo e a minha família ia de férias, sentava-me à janela do avião para olhar para as nuvens lá fora. Queria saltar e ver se conseguia aterrar numa delas. Todas as crianças adoram nuvens. Então, por que é que será que quando ficamos mais velhos, parecemos gastar todo o nosso tempo de férias e o nosso dinheiro a tentar fugir delas? Nas nuvens. Episódio número 1. Para ser sincera, ficava feliz se nunca mais visse uma nuvem. Quando não estão a ser ignoradas, são assuntos de reclamação. As nuvens são vistas como uma maçada, que bloqueiam o sol e o céu azul. Arruinam as nossas probabilidades de obtermos queimaduras solares e melanomas. As nuvens são o tema central para qualquer metáfora sobre pessimismo e desgraça. Existe a conhecida frase: tens uma nuvem a pairar sobre ti e não há nada pior do que haver uma nuvem no horizonte. Estamos sempre a tentar afugentar as nuvens, e uma pessoa que perdeu o sentido de realidade tem a cabeça nas nuvens. Mas como estas, há muitas mais. O meu nome é Gavin Preter Pini e tenho como missão mudar este triste estado de coisas. Pretendo desafiar a ilusão de que o único céu bom é um céu azul. Porque acho que seria entediante. Penso que a vida seria um tédio se tivéssemos de olhar para um céu sem nuvens dia após dia. Foi por isso que fundei a Sociedade de Apreciadores de Nuvens. Para contrariar a opinião do céu azul. Neste programa, quero levar-vos numa jornada de descoberta. Espero convencer-vos de que o avistamento de nuvens é, sem sombra de dúvida, um dos passatempos mais agradáveis e reconfortantes que podemos ter. Ao longo do caminho, não só vos irei mostrar as minhas 5 nuvens preferidas e como funcionam, mas também tentar provar a existência de um novo tipo de nuvem que descobri quando observadores de nuvens de todo o mundo começaram a enviar-me fotografias impressionantes. Mas fazer com que uma nuvem seja oficialmente reconhecida por meteorologistas é algo que não é feito há mais de 50 anos, por isso não irá ser fácil. Porque esta nuvem é muito rara e difícil de detectar. E de facto, gosto de pensar nela como o Yeti do mundo das nuvens. O palco de um dos maiores espetáculos da Terra são os 16 km de atmosfera existentes acima das nossas cabeças. Suspenso sobre 2/3 da superfície do nosso planeta, encontra-se um elenco épico de formas infinitamente variadas,
que contracena ininterruptamente com a noite e o dia como pano de fundo há mais de 4.000 milhões de anos. Elevando-se a maior altitude do que as montanhas mais altas, maiores do que todos os oceanos, mais poderosas do que o mais poderoso dos vulcões, as nuvens emprestam espetáculo e drama aos nossos céus. As nuvens revelam o movimento do ar na atmosfera. São as portadoras da fertilidade e do alimento, bem como agentes de terror e destruição. Enquanto pano de fundo omnipresente da nossa existência, as nuvens sempre desempenharam pequenos papéis ao longo de toda a história da religião, arte e cultura. Apesar de eu não ser um cientista ou meteorologista ou algo do género, sou uma pessoa que adora nuvens. E escrevo acerca delas, promovo debates sobre elas e defendo-as. Comecei a Sociedade de Apreciadores de Nuvens um pouco por brincadeira. Não pensava que existissem tantas pessoas que gostassem do mesmo que eu. Mas, surpreendentemente, não fui o único membro da minha sociedade por muito tempo. Atualmente, temos uma rede incrível de membros por todo o mundo. Desde a Finlândia à Polinésia Francesa, da Índia ao Iraque. E todos estamos unidos por uma única coisa: o amor pelo céu. My name is Harry Reid. I'm member number 8000 of the Cloud Appreciation Society. Me llamo Araceli Galeano y estas. Ich bin Boris und bei der Cloud Appreciation Society. Hi, I'm Susan Thompson Gaines and I am the Cloud Appreciation. Mahtavaa katsoa tätä pilvien näytelmää. There's nothing better if you have a spare moment to just go and look at the clouds. Ich bin Dr. Thomas Dotzler aus Solingen und ein Frauenarzt im Ruhestand. Hi everyone, my name is Ajit Hassan, the president of Amateur Astronomers Association of Kurdistan and the member number 1687 in Cloud Appreciation Society. Mas o que significa realmente ser um observador de nuvens? Eu sou membro da Sociedade de Apreciadores de Nuvens, simplesmente porque adoro nuvens. Nem todos os membros o fazem a partir do solo, como Akil e Marta, que observam nuvens a caminho do Senegal. Para mim, observar nuvens é uma atividade infinitamente despreocupada e animadora. Mas é também algo que pode ser feito em qualquer lugar que tenha uma vista para o céu. Para alguns, este é mais um dia encoberto, um dia cinzento, um dia nublado. Mas eu acho que é um céu lindo, que tem imenso para ver, ler e apreciar. Ali em cima, à volta do Sol, podemos ver um fantástico efeito matizado em movimento. Temos esta torre de cúmulos a elevar-se em frente do Sol. Os seus rebordos proeminentes estão a evaporar-se, tornando-se assim mais fibrosos e quebradiços, com a luz do Sol a ser filtrada através das diferentes camadas de nuvens à medida que passam diante dela. Todo o conjunto exibe um efeito matizado. Observem todas estas diferentes sombras. Ali naquela zona existe todo um leque de cores, como se fosse uma pintura abstrata. E por muito aleatórias e enigmáticas que as nuvens possam parecer, a sua identificação é maravilhosamente simples, porque existem apenas 3 formas básicas de nuvens. Cúmulos. Estas são as nuvens rechonchudas com bases planas que parecem erguer-se em castelos. Os estratos.
os lençóis de nuvens enormes, horizontais e homogéneos. E os cirros, palavra que vem do latim e que significa caracol de cabelo. E é fácil de ver porquê. A sua aparência listada dá-lhes o aspecto de cabelo encaracolado. Apesar de não haver duas nuvens iguais, elas caem quase sempre numa ou mais destas categorias. Cada uma tem o seu próprio estilo e personalidade. Algumas formam-se ao nível do mar, outras lá em cima, nos princípios do espaço. E estes tipos de nuvens mantêm-se bastante consistentes por todo o mundo. Seja na Flórida ou na Islândia. O tipo de nuvem mais identificável e conhecido é provavelmente o primeiro da minha lista: os cúmulos. Densa e bem definida, esta nuvem de baixa altitude é uma característica tão familiar das tardes de domingo que muitas vezes nos referimos a ela como a nuvem de bom tempo. Ideal para os desenhos das crianças e gráficos de mapas meteorológicos. É um desenho clássico. Montículos bonitos, bem definidos, brancos e em forma de couve-flor. As nuvens cúmulos são o tipo mais agradável de todos e é o melhor para se encontrar formas. A sua base plana e o topo arredondado fazem dela a mais engraçada do céu. Mas, atenção, esta nuvem pequena e simples pode transformar-se facilmente numa menos bem-humorada. Se o ar à sua volta estiver instável, ela pode crescer a partir do meio, elevando-se em torres e tornando-se na maior da sua classe. A chamada cúmulos congestos. Se isto ocorrer antes do meio-dia, existe a probabilidade de chuvas fortes durante a tarde. Daí o ditado popular: de manhã montes, de tarde fontes. As nuvens cúmulos podem encontrar-se em qualquer sítio, exceto nos polos, onde faz demasiado frio para que se possam formar. Qualquer observador de nuvens gosta dos cúmulos. E a pista para o modo como estas belas nuvens cúmulos se formam provém do facto delas aparecerem num dia solarengo. Porque é o aquecimento do chão por parte do Sol e as consequentes correntes de ar quente que se elevam dele que dão origem às nuvens cúmulos. É um pouco aquilo que acontece num candeeiro de lava. Na base deste candeeiro, uma lâmpada aquece este óleo misturado na água. E à medida que o calor existente no fundo aquece o óleo expande-se um pouco, torna-se um pouco menos denso do que a água e começa a flutuar languidamente através do candeeiro. Apesar de estarmos a falar de líquidos, não é muito diferente daquilo que acontece lá fora num dia de sol. Porque é o Sol que, ao aquecer o chão e criar correntes de ar quente que se elevam dele, dá origem às nuvens cúmulos. O Sol aquece o chão e algumas partes do chão aquecem o ar mais eficientemente do que outras. Um campo lavrado irá aquecer o ar por cima dele mais rapidamente do que um pedaço de floresta. E essa parte de terra aquecida aquece o ar existente por cima dela, que começa a subir numa bolha, tal como o óleo no candeeiro. E à medida que sobe, expande-se. E ao expandir-se, arrefece. Até que, por fim, fica suficientemente frio para que parte da umidade existente nessa bolsa de ar em ascensão surja na forma de pequenas gotículas de água. E é aí que se forma um cúmulo. Como um gelado gigante apoiado sobre um cone visível de ar em ascensão.
O cúmulo é a nuvem de eleição de Emily Bell, de 11 anos de idade, o membro número 2042. A minha nuvem favorita é a nuvem cúmulo. Transmitem uma sensação de alegria que nunca nos fazem sentir tristes. Algumas parecem-se com coisas. Nesta imagem, vejo um elefante bebê. Parece um elefante a colocar a cabeça de fora sobre a montanha. Esta parece um elefante a voar. E esta parece um elefante prestes a fazer soar a sua tromba. Esta é outro elefante. Esta aqui parece um pato bebê. Mas o papá acha que se parece mais com um elefante. Olha agora, o que consegues ver? Que tipo de nuvens consegues ver agora? Sabes-me dizer o que são estas? Ando a encorajar a minha filha de 2 anos e meio, a Flora, a partilhar do meu interesse por nuvens. Isso mesmo. O que vemos aqui, Flora? O que temos aqui, lá em cima? Consegues ver lá em cima, além? O que são aquelas? Como se chamam? Cirros, muito bem. E estas aqui, grandes, fofinhas e gorduchas? De uma forma ou de outra, as nuvens figuram nas nossas memórias mais antigas. Talvez porque, quando somos bebés e estamos deitados de costas ou empurrados em carrinhos, passamos tanto tempo a olhar para elas. Na memória mais antiga que tenho das nuvens, vejo-me a olhar pela janela do carro dos meus pais. Eu pensava que os homens subiam até lá acima, em escadas gigantes, para apanhar o algodão, que era tão fino que quase não tinha peso. Muito mais tarde, para minha grande desilusão, descobri que eram feitas de outra coisa. Água, responsável por toda a vida no planeta. Mais especificamente, as nuvens são constituídas por água que evaporou da superfície do planeta devido ao calor do Sol. E, de facto, a atmosfera contém o equivalente a 6 vezes o mar Mediterrâneo em qualquer momento. Um pensamento que seria um pouco preocupante para o Chicken Licken, a personagem do conto de fadas, cuja história girava em torno do seu medo de que o céu caísse. Mas talvez não fosse um medo descabido. Afinal de contas, é curioso como algo tão maciço parece desafiar a gravidade. O professor John Thorns ofereceu-se amavelmente para nos ajudar a perceber um pouco melhor este pensamento preocupante. Uma das coisas incríveis acerca das nuvens é o facto de serem tão pesadas, porque a água a esta altitude e temperatura no céu pesa 1000 vezes mais do que o ar. E, por conseguinte, uma nuvem cúmulo típica pesa vários milhares de toneladas, a razão pela qual antigamente os cientistas não conseguiam perceber o que as impedia de caírem do céu em cima das nossas cabeças. Mas na realidade a nuvem está a cair, mas muito devagarinho, à chamada velocidade terminal, onde existe um equilíbrio de forças entre a gravidade que puxa as gotículas de água para baixo
e a resistência e fricção das moléculas de ar contra essa massa. Resumindo, a nuvem está a cair, mas apenas a escassos centímetros por segundo, o que lhe confere um aspecto estacionário no céu, apesar de não ser isso que se verifica. Mas apenas uma pequena parte da umidade na atmosfera é que se encontra na forma de nuvens. A maior parte é vapor de água que é invisível. E é por isso que podemos ter céu limpo em dias quentes e úmidos. E, como a minha chaleira demonstra, as nuvens formam-se quando parte desse vapor de água invisível se condensa nas pequenas gotas de água que podemos ver. E a forma como isto acontece não é tão óbvia como se poderá pensar. Porque a resposta reside no ar sujo que contém poeiras e impurezas. Pode ser qualquer coisa, desde fumo e poluição, a partículas de sal trazidas da superfície do mar. Ouvi dizer que não só existe uma maneira de demonstrar que as nuvens precisam destas partículas para se formarem, mas também de criar uma nuvem numa garrafa. Ora bem, aqui está. Como fazer uma nuvem numa garrafa? Ingredientes. Precisamos de uma garrafa de plástico transparente. Vou tirar o rótulo porque não quero que interfira com a nuvem. Não sei se isto vai funcionar, mas vou tentar. Precisamos de água e alguns fósforos. Aposto que não sabia que podíamos fazer uma cumulonimbo. E diz aqui, a experiência deve ser vigiada por adultos. Cá está ela, a câmara de nuvem perfeita. Começamos por colocar água morna no fundo da garrafa até o cobrirmos. A seguir, introduzimos um pouco de fumo. Acendemos um fósforo, deixamo-lo arder durante alguns segundos e apagamo-lo. E agora? Temos o fumo, o ingrediente importante. Vou fechá-la com a tampa antes que ele se escape. A seguir, temos a parte em que apertamos a garrafa, onde a apertamos rapidamente, 6 ou 7 vezes. Vou apertá-la como sugerido. Ao que parece, isto é o suficiente para fazer aparecer uma nuvem dentro da garrafa. Penso que preciso de um fundo escuro para... Esperem lá. Muito bem, isto parece funcionar, criando uma área de ar saturado com bastante umidade dentro da garrafa. E as partículas de fumo servem para fornecer os pequenos núcleos à volta dos quais a umidade, este vapor de água invisível, se pode condensar em gotículas. Não há dúvida, é uma nuvem. De cada vez que a apertamos, o ar que está lá dentro aquece ligeiramente. E de cada vez que aliviamos a pressão, o ar expande-se e arrefece. E é nesse momento de expansão e arrefecimento que toda a umidade, ou parte dela, se pode condensar em pequenas gotinhas em volta destas partículas de fumo. E é assim, ou pelo menos é assim que diz aqui, que se faz uma nuvem numa garrafa. Não é incrível? Mas esperem. Começam-se a ver algumas cores. É a iridescência. À medida que a luz atravessa a nuvem, é difratada pelas suas partículas. E isso origina as cores iridescentes, que por vezes se vêem nos rebordos das nuvens no céu, quando a luz do sol as atravessa, dando origem a cores bonitas, como num arco-íris.
A minha nuvem na garrafa até criou iridescência. É muito bonito. Olá, o meu nome é Klaus Nustern. Sou um jornalista austríaco e membro da Sociedade de Apreciadores de Nuvens. Aqui está o meu certificado que o prova. Número 13.220. Sou eu. Por que é que sou um observador de nuvens? Bem, na verdade, acho que toda a gente é. Confesso que sou um. Algo que não é muito difícil de fazer. A minha segunda nuvem é o estratocúmulo. Destemida, dramática e imensamente interessante. O estratocúmulo é uma nuvem de baixa altitude formada por cachos e mosaicos. Normalmente forma-se quando uma camada de ar quente por cima dela faz com que as nuvens cúmulo se espraiem e se juntem. São provavelmente as melhores de se ver a partir de um avião. Ao voarmos por cima delas, podemos ver as torres, que se elevam a partir de uma nuvem estratocúmulo e que se assemelham a uma cidade mágica no céu. Os antigos gregos tinham inclusivamente um nome para este tipo de paisagem nebulosa: Nephelocoxegia, ou em português, mundo da fantasia. E se o ar existente debaixo da camada de estratocúmulo for suficientemente difuso, então os resultados podem ser espetaculares, se não divinos. A luz solar que irrompe pelas brechas cria um efeito de luz por vezes chamado de dedos de Deus, ou, como dizem os meteorologistas, raios crepusculares. E quando o Sol está baixo, as sombras e cores que varrem o topo da nuvem estratocúmulo chegam a ser as mais belas do céu. E ninguém gostava mais da estratocúmulo como o artista que, quanto a mim, foi o maior pintor de nuvens de sempre: John Constable. Foi ele que pintou esta nuvem na década de 1820, quando a meteorologia começava a dar os seus primeiros passos. Contudo, o conhecimento que Constable tinha sobre a forma e o movimento das nuvens era impressionante. Existe aquele velho clichê que diz que o povo Inuit tem 40 palavras diferentes para dizer neve. Bem, eu penso que Constable tinha muito mais do que isso em tons de cinzento, que ele usa para descrever a beleza com que a luz é filtrada e dispersada por nuvens como esta. Este é um céu de estratocúmulos, um dos seus estudos sobre nuvens. É um dos exemplos claros de como Constable era um verdadeiro observador de nuvens e um verdadeiro conhecedor do céu. Mas é com alguma tristeza que digo que nem todos os artistas possuem a mesma paixão no conhecimento das nuvens que Constable. Tomemos este quadro como exemplo. À primeira vista, dá a ideia que o artista conhecia os cirros e os stratos. Coloca-se então a questão: John Brett era ou não um observador de nuvens? O que me chama imediatamente a atenção são estes raios crepusculares, estes raios de luz que brilham para baixo devido às sombras das nuvens. É uma coisa belíssima de se ver no céu e fico muito contente por John Brett a ter colocado nas suas pinturas. A outra coisa que gosto nele
é a forma como a luz brinca na superfície do mar. É, sem dúvida, o elemento que mais entusiasmou John Brett nesta pintura. Mas aquilo que me leva a pensar que talvez ele não fosse um verdadeiro conhecedor de nuvens é o facto de, acima e abaixo desta linha do horizonte, mesmo abaixo do centro da imagem, elas não parecem coincidir umas com as outras, porque estas manchas de luz, estes fios de luz que atingem a superfície do mar, não seriam possíveis com estes tipos de nuvens, que são nuvens cúmulo, cúmulos humilis, pequenas nuvens cúmulo, talvez um pouco de estratocúmulos além, mais ao longe. Mas estas manchas de luz só ocorrem quando temos um céu globalmente coberto de nuvens, com nuvens estratocúmulo talvez, com buracos que permitem a passagem da luz solar, produzindo estes dramáticos feixes de luz que atingem o mar daquela forma. Ou seja, ele pintou o céu de um determinado dia e o mar de outro dia, e depois juntou-os. Digamos que é um observador de nuvens, mas não um verdadeiro conhecedor. Assim já gosto mais. Outro Constable. Exato. Ora bem, este representa a abertura da ponte de Waterloo, onde podemos ver toda a pompa e circunstância do acontecimento. Mas claro que aqui isso é totalmente irrelevante. O importante é aquilo que Constable faz no céu, como sempre. E a primeira coisa que me chama a atenção neste quadro, algo que considero bastante agradável e que é mais uma prova da paixão de Constable pelas nuvens, é aquilo que ele faz aqui com os raios crepusculares. À primeira vista dá a impressão que isto não está bem. Somos levados a pensar que Constable, o grande pintor de nuvens, cometeu um erro. Porque estes raios crepusculares parecem convergir assim, em direção a um ponto, em vez de vermos aquilo que é normal, ou seja, os raios crepusculares a saírem espalhados como os dedos de uma mão. E, no entanto, quando olhamos para a posição que o Sol ocupa neste quadro, no canto superior esquerdo, podemos ver que o Sol está como que atrás de nós, ao olharmos para a imagem. E por isso, quando estes raios convergem para o horizonte, a perspectiva diz-nos que eles deveriam convergir realmente para um ponto no horizonte. E, na verdade, estes raios têm o nome de raios anticrepusculares. É quando o Sol se está a pôr e os raios, as sombras, os feixes de luz que provêm das nuvens, convergem à medida que se encaminham para a linha do horizonte. Portanto, isto foi antes de os meteorologistas terem dado nome a estes raios anticrepusculares, antes de os terem categorizado. E Constable, através do seu gênio observador do céu, com um cuidado meticuloso, foi capaz de os detectar antes mesmo de os meteorologistas lhes terem atribuído o nome. Este é de Jan Zieberrecht. E queria encontrar este por tratar-se de um bom exemplo de alguém que também viu o céu de forma errada. É de 1690. Por isso não podemos ser muito duros com ele. Mas ele pintou aqui um duplo arco-íris. E um duplo arco-íris é algo que se vê no céu muitas vezes. Mas o arco interno é o mais brilhante e o arco externo é o mais indistinto. O arco secundário é o do lado de fora. E por isso, sabemos que ele pintou o seu arco duplo ao contrário. Um erro clássico que faz com que o pintor não seja um observador ou conhecedor de nuvens. Lamento muito, Jan Zieberrecht. Para estudar é preciso saber sobre linhas isobáricas e todo o tipo de coisas técnicas. Mas para estudar nuvens, só precisamos de apreciar o quão bonitas elas são. Bom dia a todos. Hoje temos um visitante muito especial. Gavin Prater-Pinney, da Sociedade de Apreciadores de Nuvens, veio falar-nos e ajudar-nos a aprender um pouco mais sobre nuvens. Estamos muito curiosos por saber como é que as nuvens se formam e as diferentes maneiras em que se podem formar. Podem então contar-nos um pouco mais acerca delas? Vocês gostam de nuvens?
Sim. Boa. Sendo assim, vamos começar. Quando vim para esta escola, pediram-me para ensinar geografia e descobri que parte do programa incluía o estado do tempo. Por isso, modifiquei-o um pouco para poder falar às crianças mais acerca das nuvens. Porque penso que há muito para contar sobre elas. Não é apenas uma questão de tempo, há muitas outras coisas. Como tal, as nuvens são uma boa forma de trazer todo esse tipo de assuntos para a aula. E não apenas a geografia. É um elefante! É num dia como o de hoje, em que o sol aquece o chão e o chão, por sua vez, aquece o ar que se encontra por cima. Estive doente quando era criança e costumava ficar deitada na cama a observar as nuvens. Lembro-me de ficar fascinada por uma fotografia maravilhosa de uma nuvem de tempestade muito alta e de praticar o nome. Cumulonimbus. Cumulonimbus. O nome e o seu humor pareciam estar de acordo. Cumulonimbus. Cumulonimbus. Esta é a minha nuvem número 3. É a grandalhona, a mãe de todas as nuvens. A cumulonimbo é a mais impetuosa e temível de todas as nuvens. E talvez não saiba que a sua vida começa como uma simples cúmulo. À medida que vai crescendo, há enormes correntes de ar quente e úmido que são atraídas para o seu centro. E quando esta massa arrefece, condensa, libertando ainda mais calor, levando-a a crescer cada vez mais alto. Apesar de a sua base poder situar-se apenas a 600 metros de altitude, pode crescer até aos 16 km. Uma característica que faz dela a mais alta de todas as nuvens. Estas são nuvens cumulonimbo. Pode ver como se espalham no topo, criando aquela forma de bigorna. Cumulonimbus incus, que em latim significa bigorna. Existe uma massa escura no fundo, na base da nuvem, de onde vem a precipitação. Temos então aguaceiros, chuvas súbitas, mas intensas, que caem cá embaixo. Mas no topo, as coisas são bem mais serenas. O topo da nuvem encontra-se gelado e espalha-se, formando uma forma de bigorna, incapaz de subir mais por ter atingido uma parte da atmosfera em que a temperatura se altera e que funciona como uma espécie de teto de vidro ou teto invisível, impedindo o crescimento da nuvem. Temos, por isso, um contraste. À distância, temos um contraste entre a base escura e turbulenta e a bigorna luminosa, fofa e em expansão da nuvem cumulonimbo. Mas sob a sua aparência calma, existe um turbilhão. E é a turbulência do seu interior que gera o poder elétrico que é simultaneamente aterrador e arrebatador. Estima-se que uma cumulonimbo mediana contém energia equivalente a 10 bombas atómicas. Uma nuvem de trovoada é uma nuvem cumulonimbo, com uma coluna vertical muito alta e que por isso possui uma grande longevidade. Isto permite que as partículas cresçam até tamanhos consideráveis, chegando a ter alguns milímetros, o que significa que irão cair e passar por outras partículas mais pequenas que ainda estão a ser transportadas pela corrente ascendente. Ocorrem então colisões entre os dois tipos diferentes de partículas que possuem diferentes histórias e, por conseguinte, as suas propriedades são diferentes. As partículas individuais, ao separarem as suas cargas, transportam normalmente uma carga positiva até ao topo da nuvem de tempestade e a carga negativa é transportada para baixo nas pedras de granizo à medida que caem, relativamente aos cristais de gelo que sobem transportados pela corrente ascendente. E com a quantidade suficiente de interações e separações deste género, desenvolve-se uma voltagem suficiente entre as camadas positiva e negativa, onde pode ocorrer uma descarga elétrica. Quando a nuvem produz um relâmpago, dá-se um aquecimento local que chega a elevar a temperatura local aos 30.000 graus Celsius, provocando uma rápida expansão, e é esta expansão que cria o barulho do trovão. Se estivermos ao ar livre e sentirmos um formigueiro e o cabelo a iriçar-se, isso significa provavelmente que irá ocorrer um relâmpago perto de nós e que devemos tentar refugiar-nos.
Mas não é apenas no solo que a cumulonimbo pode causar estragos. Os pilotos estão bem avisados para contornarem a tempestade. E o maior problema não está no facto de um relâmpago poder inutilizar os sistemas elétricos, ou de o avião ser atingido por pedras de granizo do tamanho de bolas de ténis, ou até mesmo de as asas ficarem cobertas de gelo, afetando perigosamente a aerodinâmica. Não, o verdadeiro problema são as poderosas correntes ascendentes, que podem virar até mesmo o maior dos aviões como uma panqueca. Poucos são aqueles que entraram no coração de uma cumulonimbo totalmente formada e sobreviveram para contar a história. É agradável porque num avião voamos à volta delas e não acontece nada. Podemos contorná-las e vê-las de lado. E é uma visão realmente bonita. A observadora de nuvens, Eva Wisniewska, tem orgulho da sua coleção de fotografias de cumulonimbus. Todas elas tiradas a uma distância sensata, a partir da segurança de um moderno avião de passageiros. Mas imagine que olhava a partir de uma das janelas do avião, que viajava a 9.000 metros de altitude, e via uma mulher, quase inconsciente e coberta de gelo, a emergir do topo achatado de uma cumulonimbo, a temperaturas inferiores a 40 graus Celsius negativos. Ela surgiria por breves instantes, antes de ser novamente sugada para o abismo da nuvem de trovoada. Apesar de parecer uma história rebuscada, foi exatamente isto que aconteceu à campeã de parapente, Eva, sobre os céus de Nova Gales do Sul, na Austrália, durante um voo de treino para uma grande competição. É um milagre ela ainda estar viva. Foi no dia 14 de fevereiro de 2007. Estavam no ar cerca de 130 ou talvez 150 pilotos. O céu mostrava um azul muito bonito, mas avistámos duas grandes nuvens que pareciam estar a crescer e a juntar-se. Quando isso aconteceu, tornaram-se maiores e formou-se uma trovoada. Subitamente fui apanhada por uma forte corrente ascendente que me sugou para dentro da nuvem. A partir da base da nuvem, a Eva foi subindo no interior da nuvem a uns impressionantes 20 metros por segundo, até ao coração da cumulonimbo. Estava tudo escuro e negro, por isso não podia ver nada. Só conseguia ouvir. Apesar de estar rodeada por explosões de energia inimagináveis, a temperatura começou a cair rapidamente com a altitude. 1 grau Celsius a cada 100 metros. Quando chegou aos 10 graus negativos, o seu corpo começou a enregelar. Estava tudo frio e gelado. Eu tremia por todos os lados. Ninguém imagina esta temperatura. E à medida que o ar foi ficando mais rarefeito, Eva esforçava-se para se manter acordada. Eu continuava a subir. E como havia cada vez menos oxigênio, a certa altura, perdi os sentidos. Pendurada do seu parapente e inconsciente, os instrumentos de Eva continuaram a registar o seu voo. O seu corpo terá ficado coberto por uma camada de gelo, mergulhado em temperaturas inferiores a 40 graus negativos. Acordei novamente, ainda dentro da nuvem. Não sabia e nem sequer imaginava a que altura estava. E nesse momento cheguei a sair da nuvem durante alguns instantes. Eva estava quase 10.000 metros acima do nível do mar, a altitude a que viajam os aviões a jato. Eu ainda estava acima do cúmulos. Vi o sol durante breves momentos, mas o parapente entrou novamente na nuvem. E aí comecei a falar com alguém.
Com os anjos, não sei ao certo. Não sou uma pessoa religiosa. Mas lembro-me de pensar, por favor, não aqui e não desta forma. Ao cair em direção ao solo a 33 metros por segundo, Eva conseguiu retomar o controlo do seu parapente. E quando a vi aparecer por entre o nevoeiro, senti algo de incrível por poder ver a Terra novamente. Resgatada a 60 km do seu local de lançamento e com apenas algumas queimaduras nas suas pernas e na cabeça, foi um milagre ela não ter sofrido lesões cerebrais devido à falta de oxigênio. No total, esteve no interior da nuvem de tempestade durante uns impressionantes 90 minutos. Mais tarde, Eva descobriu que outro piloto, apanhado na mesma nuvem, morrera atingido por um relâmpago. É curioso, mas ainda gosto de nuvens. E como é óbvio, respeito ainda mais as nuvens de grande tamanho. Esta já é uma cúmulos com gestos. E podemos ver que no cimo já se começa a alargar para os lados e a congelar um pouco nas extremidades. É provável que cresça ainda mais e se transforme numa nuvem de trovoada. Por isso, se vir uma coisa destas, deve regressar para a Terra. Versão portuguesa, via satélite. Longe dos destinos turísticos típicos, ainda existem no planeta locais quase inexplorados e virgens. São territórios que escondem belezas naturais excepcionais e cujos habitantes encontraram uma forma de viver e conviver com a natureza, baseando-se nas leis do respeito e cuidado com o meio ambiente. Trata-se de povos inteiros que souberam trocar o conceito de turismo de massas pelo de turismo sustentável. O Odisseia convida-o a conhecer 10 dos destinos mais fantásticos e fascinantes da Terra em Paraísos Verdes. Hoje, no Odisseia. Con Silid Bank queremos que nos desafíes a resolver tu problema más difícil de limpieza, como Lola, que nos desafía a... Mira, estoy aburrida. La silicona esta de la mampara, ¿has visto la suciedad que tiene? Pues todo esto es que es imposible de sacar. Prueba con Silid Bank. Para esta suciedad, déjalo actuar. Increíble. Es que parece una bañera nueva. Silid Bank es hasta 4 veces más eficaz que otros limpiadores de baño. Además, puedes utilizarlo en toda la casa. Como este, ninguno. Silid Bank es limpieza imbatible. Llámanos y lánzanos tu reto. Hoy hacemos oficial un idioma. En el que puedes inventarte todas las palabras. Pero también se habla sin hablar. Aunque a veces se habla alto y claro. Este idioma no tiene gramática, pero tiene un olor único. Porque solo Nenuco huele a Nenuco. ¿Habla el nenuco? Mira, mamá, podemos cocinar nosotros solos. Hola, cariño. Ya no vamos al bar de abajo, porque la sopa con caldo gallina blanca que hace papá, quiero que siempre haga la cena él. Hey, no le digas eso. Voy a enviárselo a mamá. Hacer este vídeo cuesta muy poco. La sopa con caldo gallina blanca todavía menos. Con gallina blanca comer bien en casa cuesta muy poco. ¿A dónde vas, Nicolás? A llevar el auto al taller oficial. ¡Ca! Pero si eres de línea directa. Pues por eso, precisamente. Pero si esos son más chulos. Porque trabajan divinamente. Eso se lo dejo yo como un pincel. ¡Qué envidia pasa por mi mente! No es teatro, es cierto. También puedes llevar tu coche a un taller oficial. Y ahora un todo riesgo por el precio de un terceros. Línea directa 902-123-885.
El sangrado es uno de los primeros síntomas de problemas de encías que pueden llevar a la pérdida de dientes. Porque unas encías sanas no sangran, Parodontax, con un 70% de ingredientes activos, ayuda a parar el sangrado de las encías causado por la inflamación. Sí, eran mis favoritos. ¿Confiarías tu prenda favorita a un quitamanchas cualquiera? Vanish, el quitamanchas número 1 en ventas, te ofrece su fórmula Oxy Action que busca todas las manchas. Y la fuerza del oxígeno Vanish acaba con ellas. Yo no me arriesgo. Para acabar con las manchas de los tejanos de la niña, yo confío en el número 1 en ventas. Vanish, confía en el rosa y adiós manchas. De Casa mejora la vida de quienes lo ven. De Casa, un canal para vivir. No lavaría sus platos en agua sucia y en un lavavajillas sucio. Aunque usted no lo vea, grasa y cal se acumulan en su lavavajillas. Para resultados perfectos, Calgonit Finish limpia máquinas. Comparado con otras marcas, es 2 veces más eficaz contra la cal. Un lavavajillas limpio para una vajilla impecable. Calgonit Finish, brillo de diamante. Cortar, colocar y caer en la tentación de Snacking President, el primer queso que se come en rodajas. Sonrisas blancas a prueba de manchas con Listerine Advanced Dientes Blancos. Nuovo Martini Rosato.